Já parou pra pensar na possibilidade de você não ser uma pessoa chata? Só estar com as pessoas erradas? Oiê, eu sou a Manu. Se você já me acompanha aqui, muito obrigada. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre livros, sobre umas poucas viagens que eu fiz, escrita e algumas coisas que passam pela minha cabeça, como é o caso hoje. Como que a gente sabe quando uma amizade tá acabando ou vai acabar? Eu fiquei pensando durante essa semana e refletindo e decidi trazer essa reflexão para vocês sobre quando a gente começa a sentir que a gente é o chato do grupo, que a gente é a pessoa chata, a pessoa sem graça, a pessoa que não está contribuindo para a evolução ali do diálogo. E isso pode acontecer por diversos motivos, mas falando sobre a minha experiência especificamente, é realmente quando às vezes os assuntos não parecem mais fazer tanto sentido naquela roda de amizade que a gente sempre fez parte. E aí a gente começa a pensar e fazer questionamentos, e isso falando um pouco sobre mim, de tipo, cara, será que eu sou uma pessoa chata? Será que eu sou chata? Será que sou eu a pessoa que tá todo mundo indo por um caminho no assunto, e aí eu vou querer trazer alguma coisa específica sobre aquele assunto, um pouco daquilo que eu conheço, um pouco daquilo que eu estudo, e aí eu vou ser a pessoa chata? E assim, eu sei que existe sim a possibilidade de eu ser a pessoa chata, e em regra eu acho que eu sou uma pessoa chata. Só que eu acho que pra gente não se sentir tão mal sendo uma pessoa chata, talvez a gente devesse ficar mais próximo de pessoas que são chatas como a gente. Ou que a gente vai poder trazer essas coisas que a gente conhece, esses pontos que a gente quer trazer numa conversa, e essas pessoas vão participar, elas vão contribuir, elas vão estar ali junto com a gente. A gente não vai sentir que está deslocado, porque muitas vezes não consegue participar de um assunto específico, ou porque muitas vezes a gente não quer participar daquele assunto. Uma coisa que eu, fez com que mudasse um pouco o meu perfil de amizades, assim, tipo, falar muito sobre a vida dos outros. Cara, assim, a gente vai fazer comentários, a gente vai fazer fofocas, porque eu acho que é uma coisa meio que natural nossa. Então, ali no seu trabalho vai ter uma fofoquinha, né? Ali na sua roda social vai ter uma fofoquinha e tudo mais. Mas quando tudo gira em torno disso, tipo, a conversa, para que ela flua, para que ela aconteça, tenha que ser a partir disso, é uma coisa que eu não consigo mais, é um negócio que me deixa muito desconfortável e que eu não curto, assim, não vai andar. Porque às vezes eu fico pensando, e aí pode ser que agora vocês falem, mano, essa menina é muito chata, mas eu fico pensando que a vida é tão maior e às vezes eu quero falar sobre livros, ou eu quero falar sobre sonhos, ou eu quero falar sobre, sei lá, o novo hobby ou o novo exercício físico que eu comecei a fazer. Eu não sei, sobre um filme que eu assisti que é muito bom. Esses assuntos e as pessoas não, elas não conseguem desenvolver esses assuntos. Ou então, muito mais do que isso, ficar falando sobre coisas específicas, mas eu quero falar dos meus sentimentos, daquilo que tem dentro de mim, de como que tá a minha família, como que eu tô me sentindo com relação a, a ao meu dia a dia, com relação ao meu companheiro, com relação aos meus pais, falar sobre um pouco dos meus sentimentos. Às vezes a gente tá numa roda de amizade de amigos que isso não vai acontecer, onde realmente as pessoas não vão querer falar sobre isso. E aí, essa semana me fez refletir muito sobre, tipo, sentir quando uma amizade ou quando as amizades elas estão chegando num patamar ali onde não parece que as coisas vão andar muito juntas para frente. Eu não tô falando de nenhum caso específico que aconteceu na minha vida, embora eu tenha um histórico de amizades terminadas e eu não tenha tanto problema com isso, porque eu acredito que realmente existe um tempo para que a gente esteja próximo das pessoas e existe um tempo para que a gente não esteja próximo delas. Existem pessoas que eu gostaria que pudessem estar comigo ao longo de toda a minha vida, então eu tenho muitas amigas também que acompanharam vários momentos da minha vida, eu acho que não é este o ponto, mas essa coisa de que às vezes, e eu acho que talvez você possa ter se sentido assim em algum momento, em que pareça que você é o chato, porque você não quer participar daqueles assuntos. Sabe? E é engraçado porque, assim, ao longo da nossa vida, e eu tava falando sobre isso como amiga,
Quando a gente é novo, né, tipo, quando a gente é criança, a gente não tem muita escolha sobre os ambientes que a gente tá, né? Tipo, nossos pais vão colocar a gente numa escola, se os nossos pais são religiosos, a gente vai estar dentro de uma igreja junto com eles. Se eles querem que a gente faça uma aula de alguma coisa, serão esses os grupos em que a gente vai participar. E quando a gente é criança, não tem tantas questões que atrapalhem tanto a nossa sociabilidade com os outros, né? Então a gente acaba tendo amizades que eu particularmente acredito que são amizades por conveniência. Então você tá naquele ambiente, vocês se aproximam, e isso sendo criança, obviamente, tipo. Mas não é uma amizade consciente, entende? Tipo, você cresceu com aquelas pessoas. E o maior exemplo que eu tenho pra isso são os amigos da escola. Porque assim, ao longo da escola, algumas pessoas têm aí a oportunidade de passar a vida inteira, né, durante o período da escola, estudando com as mesmas pessoas. E aí termina a escola e fica aquele sentimento de amizade para sempre. Algumas pessoas, não, já têm rancor para sempre. Não quero ver vocês nunca mais na minha vida, para sempre, ali quando termina a escola. E algumas pessoas têm o amigos da escola, amigos para sempre. Só que, gente, ali na escola e ao longo desse período da nossa vida que a gente é adolescente, né, e a gente é criança, tudo é muito. É como se as coisas caminhassem realmente para que essas relações funcionassem, porque as nossas vidas são muito parecidas. Então, tipo, a maior parte ali é uma galerinha que só estuda, tá se encontrando sempre, então, tipo, tá se encontrando na escola, o rolê que vai fazer juntos, é o aniversário de alguém, é isso, e é uma amizade que foi condicionada por todos aqueles anos de presença desde a nossa infância, onde, tipo, tem a festinha de aniversário do fulano e a sua mãe vai te arrumar e você vai construindo aquela amizade ali. E aí, quando a gente sai da escola, cada um toma um rumo diferente. Tem casos raros aí de pessoas que vão estudar juntas, o mesmo curso, a mesma coisa. Mas eu entendo que sejam casos raros, até porque eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer. E aí é onde começa o amigos para sempre não funcionar tão bem, porque as vidas vão tomando rumos diferentes. Então algumas pessoas conseguem até ter uma manutenção daquilo ao longo do tempo e tudo mais, mas algumas outras pessoas não conseguem, por vários motivos. E eu acho que fui uma dessas pessoas. Uma coisa que quando eu comecei a olhar para amizades dessa forma, de uma forma um pouco mais profunda, eu entendi que eu não gostaria de estar em relações de amizade que não fossem profundas. Eu não gostaria que fosse algo superficial. E o que é uma amizade que eu julgo superficial? É aquele amigo que a gente não conversa, a gente não tem contato nenhum, não tem interesse em saber nem nada da vida dele, mas assim, continua sendo meu super amigo. Por quê? Não sabemos. E aí, assim, tem muita gente que fala assim, não, porque eu tenho amigos da época não sei, da carochinha, e que, nossa, quando a gente se encontra é como se nada tivesse mudado. Mas será que realmente nada mudou? Ou se, na verdade, como esses raros encontros acontecem, a gente condiciona nossa vida, nossos pensamentos, até às vezes os nossos posicionamentos para que aquele momento ali seja bom estando juntos. Eu falo isso porque em algumas amizades eu faço isso. Eu condiciono o meu comportamento quando eu estou com estes amigos para que aquela amizade continue ali, que aquele momento seja agradável e para que aquela amizade se sustente. Mas não são amigos que participam do meu dia a dia ou que têm interesse, que me mandam uma mensagem, que falam comigo. E uma coisa que eu acho muito triste daquilo que as redes sociais trouxeram e que na verdade eu estou experimentando os não efeitos disso, é que assim, as pessoas realmente acham que hoje, porque elas acompanham seu stories, ela te dão um curtizinho ali, ela dá uma curtida na sua foto, elas estão fazendo a manutenção de uma amizade. Elas mandam rios pra você, aquilo é manutenção de uma amizade. A pessoa não sabe se você tá triste, se você tá sofrendo algum problema, se você tá vivendo uma coisa horrível, ela não sabe. E assim, não, mas a pessoa não tem obrigação de saber. Cara, se aquilo é uma amizade, a pessoa não tem minimamente o interesse de saber como as coisas estão. E aí a gente tá nessa superficialidade, onde a gente realmente acredita que porque a gente curte um story, porque a gente curte um status do WhatsApp, a gente está próximo das pessoas. E eu acho isso terrível. E eu acho terrível porque
Pra mim, a amizade, ela precisa ter algo mais vida, mais presença, sabe? E eu realmente poder me sentir à vontade para estar com aquela pessoa e sentar e conversar com ela sobre as coisas que eu tenho feito, sobre a minha vida e ter um dia a dia. E aí existe um outro ambiente onde a gente acaba, e aí é onde eu acho que não deveríamos fazer, mas que acaba acontecendo, que é condicionar amizades também no trabalho. Bom, quando a gente chega na nossa vida adulta, e esse era o caminho que eu estava tentando traçar aqui, não existe mais essa coisa de tipo, alguém está decidindo os ambientes que você vai estar por você. Tudo bem que muitas vezes a gente vai para o nosso trabalho, né? A gente vai trabalhar em um lugar porque é aquele lugar que está disponível, que tem uma vaga ali que você vai conseguir trabalhar. Mas nem por isso você tem a obrigação de ser amiga das pessoas ali dentro. Então você pode só fazer o seu trabalho, ter uma ótima relação com seus colegas e fazer ali a linha política que a gente precisa fazer no ambiente de trabalho, mas você não tem a menor obrigação de ser amiga daquelas pessoas, de compartilhar aspectos da sua vida com elas. Não existe esse condicionamento que você teve que viver ali na sua infância. E não só e aí no trabalho acaba sendo esse ambiente onde a gente tem que estar, né? E que a gente pode construir boas relações ali. Eu não estou dizendo que não possam ser construídas boas amizades no trabalho. Eu, inclusive, tenho amigas maravilhosas que eu tive, né, eu conheci através do trabalho, mas eu odeio o conceito de amigos do trabalho, que era o mesmo conceito que eu vivia na minha infância, que eram os amigos da escola, os amigos da igreja. Amigo é amigo, e se ele é amigo, não vai ser só seu amigo por causa do trabalho, enquanto você está ali no trabalho. Porque talvez, Manu, você está muito preocupada com uma expressão, com uma forma de falar. Não, eu não tô preocupada com uma forma de falar. Eu tô preocupada que aquela amizade se limite àquele ambiente. E como alguém que teve a experiência de ter os amigos da igreja, eu vivi a experiência também de não ter mais amigos quando eu não estava mais na igreja. Então, aí aqui não estou falando, eu sei que vai parecer que eu sou uma pessoa rancorosa, mas assim, não tenho problema nenhum com isso, porque essa decisão de continuar ou não amizades com algumas pessoas daquele ambiente foi minha. E então, não é este o ponto, mas eu não gosto deste conceito de visões de grupos de amigos separados. Seus amigos, seus bons amigos são seus amigos, independente do ambiente que você esteja. E são pessoas com quem você se sente bem para ser você, para falar o que você pensa, para compartilhar o que você pensa, e você não vai se sentir mal ou deslocado estando com eles. Você não vai sentir que você é o chato, você não vai sentir que você é a pessoa que ninguém quer ouvir, você não vai se sentir assim. E se você se sente assim, talvez você está no grupo errado, talvez você esteja valorizando amizades que não são mais seus amigos. E não é aquela coisa de tipo, acabou uma amizade aqui, eu vou virar a cara para as pessoas, não vou falar nunca mais com elas, eu vou bloquear elas. Não é isso. Muitas amizades que eu tive e que acabaram, não são pessoas que eu tenho problema algum com elas, que eu tenha tido algum conflito, brigado com elas e por isso a gente nunca mais olhou um na cara do outro. Mas são amizades que para aquele tempo em que eu vivi, naquele contexto, foram amizades que foram incríveis naquele momento, mas que deixaram de fazer sentido. Mas que são pessoas que eu continuo desejando que sejam muito felizes, que elas tenham a vida delas, que elas sejam felizes com a vida delas e que se um dia a gente tiver a oportunidade de se reencontrar, nós teremos ali um contato um contato positivo, mas que não vai ser profundo como as relações de amizade que eu tenho cultivado e preservado. E aí é onde eu penso muito sobre essa questão das relações serem algo que a gente precisa cultivar. Amizade, gente, e não só amizade, mas todo tipo de relacionamento, ele precisa ser cultivado. Então, se você tá numa amizade que você não sente mais um acolhimento no quem você é, no seu ser, sabe? Naquilo de melhor que você tem para oferecer para aquela pessoa, que é a sua opinião sobre um determinado assunto, o seu interesse por falar sobre determinado assunto, a abertura que você faz sobre os seus sentimentos, sobre o seu coração. Então aquela amizade realmente, talvez ela tenha acabado, e eu lamento por ser eu a pessoa que te diga isso. Mas eu acho que ao mesmo tempo, saber disso traz um pouco de conforto, porque aí você entende que o problema não é você, sabe? Não é você. Porque ao longo da nossa vida a gente vai mudar, sabe?
A gente tá numa fase agora, e isso eu acho ótimo, que muitas pessoas fazem terapia. E fazer terapia é algo que realmente transforma a gente. Eu falo, pra mim, fazer terapia é algo que me transformou. Realmente me transformou numa pessoa que eu julgo ser melhor. Porque eu não fico mais triste pelas coisas que eu ficava, eu não me importo mais tanto com as coisas que eu me importava, e eu não faço mais questão das coisas como eu fazia questão antes. Então hoje não é mais como eu fazia, sabe? E eu acho isso bom porque tem me livrado muito do peso de, ai meu Deus, eu deveria me esforçar mais, ai meu Deus, porque fulano não gosta de mim, ai meu Deus. Não. Aconteceu uma situação que não me agradou, me senti desrespeitada, um limite meu foi cruzado, meu amigo, adeus. Adeus. Nossa, mas você é muito. Como é que fala? Ai, você é muito extrema. Não, gente, eu não sou uma pessoa extrema. Eu acho que eu não sou uma pessoa extrema. Eu acho que as pessoas têm que parar de tolerar as coisas que elas toleram que elas não deveriam tolerar. Eu acho que é isso. Tem muita gente que é muito tolerante com coisas que não deveria tolerar porque, é meu amigo, ou porque, é meu familiar, porque, é meu parente. Não, não. Apenas não. Porque fazer questão de pessoas especificamente, ficar ali, insistindo, insistindo num ambiente que você não tá mais, sabe? Você não tá florescendo e você tem um brilho. Você tem coisas legais para dizer, você é muito interessante. Você é brilhante. Só que talvez esse grupo não é valorizado. Sabe o seu brilho? Ele tá apagado? E o teu brilho tá apagado, não porque, ai meu Deus do céu, eu estou crescendo, eu estou indo longe demais, eu estou, sei lá, eu sou uma pessoa que acha que eu sou melhor que os outros. Não, meu amigo, é só porque talvez você está se relacionando já num grupo que não faz mais sentido. E eu lamento dizer que sim, amizades acabam, que sim, algumas relações vão chegar ao final e a gente precisa continuar. Não quer dizer que você vai romper com aquelas pessoas imediatamente, mas que você talvez deva procurar estar nesses ambientes onde o seu brilho vai explodir, onde você vai brilhar realmente, onde aquilo que você tem de melhor para oferecer vai ser valorizado. E vai ser não só valorizado, mas vai, sabe, tipo, você vai trocar com alguém e vocês vão crescendo juntos, sabe? É esse o bom das relações, as relações onde a gente tem trocas que fazem a gente ir crescendo junto, que fazem gerar sentimentos bons e positivos juntos. E pode ser que essa amizade, que hoje, né, já não faça mais tanto sentido, em algum momento tenha feito para você e foi ótimo. Mas talvez ela esteja chegando no fim. Então, eu queria falar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque eu acho que muitas vezes algumas pessoas podem se sentir como eu me senti ao longo desses momentos específicos da minha vida, onde eu falei, cara, será que eu sou uma pessoa chata? E assim, eu sei que eu sou chata, eu acho que eu sou chata. Eu acho que eu sou chata, assim, no sentido de que, tipo assim, eu sou chata. Não sei, talvez a terapia tenha me feito ser chata, no sentido de que, tipo, não vou tolerar suas gracinhas e tudo mais. E assim, na verdade, nem tanto da terapia. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei muito de brincadeira, assim. Eu não curtia, sabe? Eu podia dar risada e tal, às vezes, quando as pessoas estavam fazendo uma zoeirinha com os outros, mas eu nunca soube brincar. Eu era a pessoa que, tipo assim. Eu era como aquele menino que, tipo, fizeram um negócio comigo, eu sou o dono da bola, eu vou pegar a bola e vocês se lasquem aí. Eu era essa pessoa, sabe? E eu acho que talvez isso tenha se potencializado. Mas aqui eu não tô nem falando sobre ser magoado, não. Eu tô falando sobre essa coisa de que às vezes é aquilo de melhor que a gente tem a oferecer, ou seja, aquilo que a gente quer contribuir ali num diálogo, participar de um diálogo, a gente não esteja conseguindo porque os assuntos não são esses, são assuntos que a gente não quer, são assuntos que e que ficam parecendo que você é a pessoa que, sei lá, ai meu Deus, quer se aparecer, ou não sei o quê. Será? Será que você quer se aparecer? Olha bem pra você, se faça essa autoanálise, você quer se aparecer pra alguém? Você realmente está buscando um palquinho, alguma coisa? Ou você só quer ter a oportunidade de compartilhar suas ideias e seus pensamentos com pessoas que vão valorizar isso? Então, gente, acho que na suma é isso. Talvez você realmente não seja uma pessoa chata e desagradável, você só esteja no grupo errado. E eu espero que você chegue a esta conclusão, você faça essa análise e você chegue a esta conclusão sozinho.
Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada, deixe seu like nesse vídeo, seu comentário, né? Me fale aí o que você pensa sobre esse assunto e se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.